Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a confiança de todos estarem aqui para ouvir esse difícil tema. Que Deus possa nos iluminar para um assunto tão complexo, a gente possa tornar ele um pouco mais agradável e não dê curto-circuito na cabeça de ninguém. Então eu vou fazer uma primeira parte falando mais sobre a física mesmo, deixar a parte da consciência mais para o final, para que a gente possa amarrar alguns assuntos e aí no intervalo a gente faz algumas perguntas, no final pode ter outro momento de perguntas. Queria começar primeiro com uma frase do Einstein que me motiva há um bom tempo. A ciência sem a religião é paralítica e a religião sem a ciência é cega. A gente tem o costume de dissociar as duas coisas, mas para mim isso realmente não existe. Você pode tratar dos dois assuntos de uma forma tranquila, de uma forma harmoniosa, sem que um assunto brigue com o outro. Primeiro, uma introdução histórica. Em 1899, o cientista britânico Lord Kelvin afirmou que tudo que podia se descobrir sobre a física já havia sido descoberto. Haviam apenas dois pontos ainda a serem explicados. Um deles é a anomalia da órbita de Mercúrio e o outro é o problema conhecido como radiação de corpo negro. Tudo o mais acreditava-se estar esclarecido. Porém, esses dois eventos só puderam ser elucidados através da descoberta da relatividade e da mecânica quântica, respectivamente. Hoje em dia é muito comum a correlação criada com algumas pessoas entre a física quântica e diversos assuntos ligados à espiritualidade, misticismo e outros, como o Arthur já adiantou. Muitos utilizam o termo para criar um ar de misticismo, de mistério, de superioridade. Se é quântico é melhor, mas primeiro é preciso entender o que afinal é a tal da física quântica. Física quântica é uma área da física, junto com a relatividade desenvolvida por Einstein, se contrapõe à física clássica, desenvolvida por Newton. A física clássica, desenvolvida no século XVIII, explica o mundo que vemos e é, de modo geral, governada pelas três leis de Newton. A relatividade, que se divide em duas, a restrita e a geral, explica o funcionamento da gravidade, descrevendo o comportamento do universo como um todo, ou de grupos de estrelas e galáxias. Digamos que explica o mundo macro. Já a física quântica descreve o que acontece em escalas muito pequenas. Explica com precisão o que acontece no interior do núcleo do átomo. Divide-se de maneira geral assim: a mecânica quântica, que descreve o interior do átomo, os fenômenos nessa escala microscópica; a cromodinâmica quântica, que descreve o funcionamento da força forte e a interação entre quarks e gluons, são as partículas que compõem o núcleo do átomo. E a eletrodinâmica quântica explica os campos eletromagnéticos. Resumindo, então, a gente tem esse cenário. Do lado esquerdo, a física quântica explica o mundo microscópico. No centro, a física clássica, que explica o mundo visível. E a relatividade geral, que explica as estruturas do universo. Como tudo começou? Buscando explicar a natureza da luz, o cientista escocês James Clerk Maxwell propôs a teoria de que a luz seria constituída por ondas eletromagnéticas. Assim, as diferentes radiações visíveis, as cores, e invisíveis, os raios gama, raio-x, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio, distinguir-se-iam por possuírem comprimentos de onda e frequências diferentes. Essa maneira de estudar e entender a luz explicava muitos fenômenos, como o modo de sua propagação. A luz, então, ela é dividida por frequências, e essas frequências determinam as cores. O azul é uma frequência, o vermelho é outra frequência. No entanto, haviam alguns aspectos que essa teoria não explicava, sendo que o principal tratava-se da cor que determinados objetos emitiam quando eram aquecidos. Todo objeto que se encontra em temperatura ambiente é visualizado porque reflete radiação em determinada frequência e em determinado comprimento de onda que corresponde à sua cor, que é a luz visível.
Se um objeto ele é azul, é porque toda a radiação luminosa incide sobre ele e ele absorve todas as cores e reflete só a cor azul, por isso que ele é azul. Se ele é vermelho, a mesma coisa. Se ele é branco, é porque ele reflete toda a radiação emitida, e se ele é preto, é porque ele absorve toda a radiação emitida. No entanto, no caso de objetos que estão em temperaturas altíssimas, eles não refletem alguma luz que incidiu sobre eles, mas sim emitem luz própria e intensidade suficiente para visualizarmos. Por exemplo, ferro muda de cor à medida que sua temperatura aumenta. Ele primeiro fica vermelho, depois amarelo, posteriormente branco. E em temperaturas extremamente elevadas, o branco fica ligeiramente azul. Então, nesse caso, ele está emitindo luz própria. A explicação correta veio em 1900 pelo físico e matemático alemão Max Carl Ernst Ludwig Planck, que disse que a energia não seria contínua, como se pensava anteriormente. Sua teoria dizia basicamente o seguinte: a radiação é absorvida ou emitida por um corpo aquecido, não sob a forma de ondas, mas por meio de pequenos pacotes de energia. A princípio nem ele acreditava muito nisso, mas foi a única explicação que ele conseguiu no momento. A esses pequenos pacotes de energia, Max Planck deu o nome de quantum, que vem do latim e significa quantidade. Literalmente, quanto passa a ideia de uma unidade mínima indivisível, já que o quantum seria a unidade definida de energia proporcional à frequência de radiação. Foi a partir daí que surgiu a expressão teoria quântica. Então, o quantum, aí, ele é o menor pacote de energia. É uma unidade indivisível de energia. Então, a energia não pode ocorrer em pedaços do quantum. Então, é de 1 em 1. Acreditava-se então que acreditava-se até então que a energia era algo contínuo. A luz tinha velocidade infinita, que a energia era uma coisa contínua e se propagava sempre de uma maneira uniforme. Só que então essa teoria ela não é uma coisa contínua, e sim ela é dividida em pacotes. Atualmente o quantum é chamado de fóton. Então o fóton é a menor unidade de energia que a luz pode assumir. Albert Einstein usou essa hipótese de Max Planck para explicar os resultados obtidos em seus trabalhos sobre o efeito fotoelétrico em 1905. Max Planck é considerado o pai da teoria quântica, o que lhe valeu o Prêmio Nobel de Física em 1918. Assim, é importante salientar que atualmente adota-se o modelo de dualidade onda-partícula da matéria. Isso significa que as duas teorias são usadas para explicar a natureza da luz, a ondulatória e a corpuscular. A luz, então, ela é uma onda e ela é um corpo, pequenos pedaços da matéria. No caso, esses pedaços pequenos de energia, que é o quantum. Vou explicar isso melhor na frente. A teoria ondulatória explica alguns fenômenos da luz e pode ser demonstrada por determinados experimentos. Enquanto a teoria de que a luz é composta por minúsculas partículas de energia explica outros fenômenos e pode ser comprovada por outros experimentos. Não há nenhum experimento que demonstre as duas naturezas da luz ao mesmo tempo. Portanto, as duas teorias são utilizadas de acordo com o fenômeno que se está estudando. Um dos assuntos que mais surge quando se fala em física é o salto quântico. O que é o salto quântico? No desenho eu tentei demonstrar aqui. Do lado esquerdo, você tem o núcleo de um átomo e duas órbitas em volta dele, que a gente estudou isso no 2º grau, lá atrás. O elétron, então, ele está mais próximo do núcleo e ele absorve energia e passa para uma órbita mais afastada do núcleo. Então, ele absorveu energia e saltou para fora do núcleo. Se acontecer o contrário, ele emite energia, então ele sai de uma órbita mais afastada do núcleo para uma órbita mais próxima do núcleo. Esse salto, ele vai emitir energia eletromagnética. O elétron desaparece de uma órbita e aparece na outra, não podendo existir no intervalo entre uma órbita e outra. No lado esquerdo, se ele absorveu um fóton, um quantum de energia,
ele vai sair de uma órbita e aparecer na outra. Ele desaparece de uma órbita e aparece na outra. Ele não existe no espaço intermediário entre as duas órbitas. Do outro lado, a mesma coisa. Ele emite um fóton de energia, então ele sai de uma órbita e aparece a outra. O importante aí é que ele não pode existir entre as duas órbitas. Como a energia não pode ser fracionada, você não pode ter meio fóton de energia, ele não pode aparecer num lugar intermediário. Então ele desaparece de um lado e aparece do outro. Esse é o salto quântico. Uma forma bem simples de entender isso é comparando um medidor analógico e outro digital. O ponteiro do analógico varre, entre aspas, todas as medidas entre o número 3 e o 4, por exemplo. No digital, ele apenas muda de 3 para 4, sem aparecer 3,1, 3,2, 3,3, assim por diante. Diríamos que houve um salto quântico entre o 3 e o 4. No relógio analógico, do lado direito, ele está sempre se movimentando de forma contínua. Então, ele passa por todo o espaço entre um número e outro. O digital não, ele simplesmente sai de um número e aparece no outro. A ideia é a mesma. Isso nos traz uma vastidão de possibilidades criadas no estudo da mecânica quântica. Acontece que essa ciência é de difícil entendimento, porque traz consigo um rigor matemático fortíssimo, uma vez que seus estudos se dão a nível de mestrado e doutorado, ajudando assim a criar uma certa confusão em volta dela. Eu só coloquei essas equações aqui só para a gente ter uma ideia que isso aqui não é um conto de fadas, uma historinha, não é uma filosofia de vida, como tem muito lugar que diz como você aplicar a física quântica no seu dia a dia. A ideia é um pouco mais complexa do que isso. Então, isso é uma ciência séria e complexa, que usa uma matemática super avançada. Então, é algo muito concreto para a gente ficar usando como adjetivo de qualquer coisa. Como tudo é quântico, como disse o Arthur no começo, você acaba descaracterizando, você tornando um negócio muito simples, algo que é extremamente complexo. Essa última de baixo, que é a equação principal, a equação de Schrödinger, mas eu não vou falar sobre ela não. Vale lembrar que a mecânica quântica, a física clássica e a relatividade têm pouca relação entre si. Isto é, quando você tenta usar uma teoria para explicar a outra, os dados falham. Esforços são feitos pelos cientistas para criar uma teoria unificada, que pudesse explicar tudo através dela, e a principal candidata a isso é a teoria das cordas. Essa teoria parte do princípio que as partículas que compõem o núcleo do átomo são, na verdade, membranas, e seu estado de vibração é que diferencia uma partícula da outra. Isso não contradiz a teoria da relatividade de Einstein, que descreve a matéria como sendo energia condensada através de sua famosa fórmula E igual a mc². Essa ideia da teoria das cordas, basta pensar que, como as cordas de um instrumento, de um violão, elas vibram e emitem notas diferentes conforme essa vibração diferente. Só que nesse caso, elas são cordas de energia e vibram se transformando nas partículas que compõem o núcleo do átomo. A teoria das cordas tem algumas complicações de ordem prática. Devido à sua complexidade, o mundo não pode ser descrito apenas por 3 dimensões: esquerda, direita, para trás, para frente, para cima e para baixo. Para que ela fizesse sentido, o universo deveria possuir 12 dimensões de espaço. E justamente isso causa um desconforto e estranhamento. O único problema é que essa teoria funciona quando levamos em consideração todas essas dimensões. Um outro assunto que surge sempre, e já foi trazido aqui por várias pessoas, é que nós, na verdade, nós somos feitos de vácuo. Sabemos que o corpo humano é composto por órgãos, esses por células, moléculas e, por fim, os átomos. Vale relembrar a estrutura atômica. Então, você tem no centro o núcleo do átomo, composto por prótons e nêutrons, e em volta dele você tem os elétrons ali nas suas órbitas. Mas o que preenche o espaço entre os núcleos e os átomos? Os núcleos e os elétrons? Nada. A física diz que apenas espaço vazio,
ou vácuo. O átomo é de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o seu núcleo. Como somos feitos de uma infinidade de átomos, temos mais espaço vazio em nós do que matéria propriamente dita. Vou voltar nesse assunto daqui a pouco. Um assunto principal aqui é o efeito do observador. E eu vou... Estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas.
o elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Sempre somos os observadores, mas às vezes nos identificamos tanto com os eventos que até perdemos o aspecto de observador. É por isso que o material fica completamente perdido e podemos fazer as coisas sem o observador. Os dados da física mostram que o objeto propriamente dito é, na verdade, uma simplificação do que chamamos de lá fora. Quando olhamos para partículas atômicas e subatômicas, ou matéria atômica e subatômica de qualquer forma, o que descobrimos é que o jeito como olhamos para isso realmente muda as propriedades do que observamos lá fora. Será esse observador o mundo maluco e esquisito das partículas quânticas e como elas reagem? Será então o observador? E mesmo assim, nós não conseguimos ter um campo quântico sem a observação de cientistas que tenham ido lá e descoberto coisas e mais coisas. Todos são observadores. Mas nenhum deles concorda com todos os pontos do campo, porque percebe o campo matematicamente de diferentes ângulos de percepção. Não sabemos, na mecânica quântica, como nos comportar como observadores do mundo. Não sabemos como nos tratar como observadores, como uma outra parte do sistema físico que estamos descrevendo. O único jeito que sabemos como fazer mecânica quântica é com a fórmula tradicional de manter o observador fora do sistema que ele está descrevendo. Quando você o coloca lá, aparecem todos esses paradoxos. E somos forçados a dizer na mecânica quântica coisas como: o livro está fazendo isso por causa da mecânica quântica e eu vejo isso porque eu estou lá e vejo. E é melhor não tentar analisar a segunda parte da frase para aplicar a mecânica quântica nela, porque não vai dar certo. É por isso que existem duas leis diferentes da evolução dos sistemas físicos. Uma que se aplica quando não se está olhando para ele e a outra quando se olha. Mas isso é loucura. Não vamos colocar numa fórmula matemática o ato de um observador consciente chegar a uma resposta. As pessoas dizem: a câmera grava e pronto, está filmado, foi gravado. Você esqueceu de uma parte da equação. Alguém tem que olhar a fita. E até alguém olhar a fita, nada foi gravado. Until somebody looks at the tape, it ain't recorded at all. Muita viagem, mais ou menos. Já deu curto-circuito, já deu. Então, o que o vídeo quis dizer? Que a energia, ela se comporta de duas formas. Uma quando a gente está observando e outra quando a gente não está observando. Uma analogia mais simplista para tentar explicar isso é quando você vê a água do mar, de um rio. Você vê que a água é algo contínuo, mas você sabe que ela é composta por gotas. Mas quando você observa uma onda no mar ou água num lago, por exemplo, você perde essa ideia de unidade, de uma coisa menor. Você só vê o todo. É mais ou menos essa a ideia. Só que com o agravante do observador interferir na característica, nas propriedades dele. A gente vai voltar a falar disso daqui a pouquinho. Existem outras faces da mecânica quântica que merecem ser lembrados. O chamado emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico é um fenômeno que permite que dois ou mais objetos estejam de alguma forma tão ligados
que um objeto não possa ser corretamente descrito sem que a sua contraparte seja mencionada, mesmo que os objetos possam estar espacialmente separados por milhões de anos-luz. Exemplo: com dois fótons emaranhados, tudo o que acontecer ao primeiro será transmitido para o segundo, mesmo esse segundo estando afastado do primeiro. Essa é uma relação estranha, porque não se sabe como é feita essa comunicação entre eles, estando então ligados por algum campo imensurável que extrapola a nossa compreensão de espaço e tempo. Outra característica desse emaranhamento é que as partículas emaranhadas podem se comunicar mesmo uma delas tendo deixado de existir, o que comprova o caráter atemporal dessa comunicação. Deveria haver então outras dimensões de tempo e espaço para poder explicar esse tipo de fenômeno. Outro videozinho. Só para dar um nó um pouquinho mais forte. Tempo, o emaranhado destrói a nossa experiência de espaço. Dois objetos, dois elétrons criados juntos, estão emaranhados. Mande um para o outro lado do universo. Agora faça alguma coisa com um e o outro vai responder instantaneamente. Instantaneamente. Então, ou a informação está viajando infinitamente rápido, ou, na realidade, eles ainda estão conectados, estão emaranhados. E, já que tudo estava emaranhado no momento do Big Bang, isso quer dizer que tudo ainda está se tocando. Espaço é só a forma que nos dá a ilusão de que somos objetos separados. Já descemos o bastante na toca do coelho? Então a ideia do emaranhamento, quando você tem dois fótons que eles estão emaranhados, eles conseguem se comunicar de uma forma desconhecida pela física instantaneamente quando você interfere em um deles. Quando você altera a característica de um, automaticamente, instantaneamente, independente da distância entre eles, o segundo vai responder a esse estímulo. Esse filme é bem legal. Tentem prestar bastante atenção nele, que depois a gente vai... Acho que eu vou passar ele 2 vezes para poder fixar legal. Sejam bem-vindos a Planolândia, o mundo das 2 dimensões. Só para frente e para trás, esquerda e direita. Neste mundo, não existe para cima nem para baixo. E aí eu perguntei, cadê a ponta? E ele disse, ela tá na linha. Neste mundo, os 2 seres dimensionais que vivem aqui não têm o conceito de objetos tridimensionais. Os 2 habitantes da Planolândia não sabem o que são cubos, esferas, tetraedros, nem quem vos fala. Da perspectiva 2D deles, este meu dedo tridimensional se parece com isso. Olá, pequeno círculo. Medo do desconhecido? Ou seria medo do que ainda não é conhecido? É um quebra-cabeças. Se virmos só o que conhecemos, como é que alguém vai ver alguma coisa nova? O desconhecido? Como é que vamos conseguir sair da nossa caixa?
Olá, pequeno círculo. Não tenha medo. Quem falou? Onde você tá? Esta é a parte mais difícil de explicar. Eu estou em outra dimensão, outro espaço. Estou acima de você. Nunca diga essa palavra. Mas que palavra? A palavra com A. Acima? É proibida. Ah, tá bom. O que você acha que significa? Eu não sei e não quero saber. Você pode ser punido se disser essa palavra. Você é um fantasma? Oh, eu espero que não. Eu só tenho uma perspectiva diferente da sua. Posso ver as coisas de um jeito que você não pode. Ah, é? Tipo o quê? Ah, bem, vamos lá. Você tem um cofre escondido na despensa. E lá dentro, você tem 12 moedas, um testamento e um passaporte. Como você sabia? Você é o quê? Você é um deus? Bom, não mais que você. Olha, já que estou acima de você... Na terceira dimensão, eu posso ver dentro das coisas no seu mundo. Terceira dimensão? Você é um fantasma louco. Só existem duas. Olha. Se eu tivesse que tocar a parte de dentro da sua barriga, como eu faria isso? Ah, você teria que cortar a minha pele, senão é impossível. Está pronto para mais? Mas o quê? Dimensões? Direções? Não. Sim, mas não tem mais. Tem? O que vai acontecer comigo? Vou me transformar em quê? Você tem que se transformar para saber. Tá bom. Excelente. Eu não sabia. Foi compreensível para todo mundo? Então... Tem um pouquinho mais. O círculo, então, que é o personagem desse mundo plano, ele só enxerga suas duas direções. E aí, quando o ser falante lá, ele fala de um plano fora, onde ele está, numa dimensão diferente da dele, ele não consegue entender. Eu acho que isso é interessante no nosso mundo espiritual, espiritualista, do espiritismo, porque às vezes quando alguém fala sobre cirurgia espiritual sem sangramento, sem corte da pele, sem as formas tradicionais que a medicina emprega, poxa, mas como vai acessar a pessoa sem cortar a pele dela? Então ele fez uma demonstração ali claríssima. Eu acho que dá para a gente entender que a nossa compreensão de espaço, ela é um pouco defasada, um pouco pequena, quando a gente tenta explicar esse tipo de fenômeno. Bem, eu vou, aproveitando que a gente estava falando de dimensões, eu vou passar aqui um trechinho do filme Interestelar para a gente discutir exatamente a questão do tempo. Depois o filme continua, né?
Quem não assistiu Interestelar pode depois... Hoje à noite, no canal da TV Paga, às 8 da noite, vai passar esse vídeo. Hoje ainda? Hoje ainda. Às 8 horas. Boa oportunidade para quem não assistiu. Depois pesquisa. Para quem não assistiu o filme, o Cooper, que é o astronauta que está lá dentro daquele hipercubo, ele está tentando se comunicar com a filha dele, que é a Murphy, que aparece ali em dois momentos. Quando ela é criança e ela começa a ver certas interferências na poeira que passa pela estante dela, e ela atribui a isso a existência de um fantasma. E depois, ela adulta percebe que é o pai, no futuro, mandando essa informação para ela. Esse cubo que ele está dentro, que eles chamam de hipercubo, é na verdade um cubo de 4 dimensões, porque ali o tempo também está sendo representado como uma dimensão física. Então, passado, presente e futuro é um conceito que não dá para você ficar atrelado, preso a ele, sendo ele um cubo desse tipo. Então, ele conseguiu transmitir aquela informação para ela no passado, no presente e no futuro. Por isso que o relógio sempre estava transmitindo a informação pelos ponteiros. A partir do momento que ela deixou o relógio na prateleira ali da estante, a informação estava sendo transmitida para ela. Em código Morse. Oi? Em código Morse. Em código Morse, isso, para ela poder, como ela já tinha essa curiosidade, esse estudo sobre o código Morse, foi a forma como ele conseguiu levar a informação até ela. E a informação foi transmitida para ela no passado, no presente e no futuro. Até que a informação parou de fazer sentido e aquele hipercubo se fechou e aí ele foi enviado de volta. Mas isso aí tem que ver o filme para ver o final da história. Mas a ideia principal aí é que então o tempo não é essa coisa linear e imutável que a gente pensa. A gente tem a ideia de tempo como se fosse a água de um rio que corre sempre no mesmo sentido, numa mesma direção, numa mesma velocidade. É assim que a gente aprendeu e é assim que a gente leva a nossa vida através dessa informação. Só que até no próprio filme, no momento anterior, quem assistiu vai lembrar que quando eles estão navegando, quando eles estão viajando próximo ao buraco negro ou planetas supermassivos, a gravidade influencia no tempo. E isso é a proposição principal da relatividade de Einstein. Então, o tempo, de acordo com Einstein, ele poderia ser freado. O tempo passaria mais devagar para quem está sob a influência de um campo gravitacional. Isso aí eles retratam muito bem no filme. Só que nesse hipercubo, ele extrapola ainda mais essa ideia. Então, o tempo não é como uma água de um rio. É como se fosse a água de um lago. Então, você ir para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, você parar no seu presente, você voltar ao seu nascimento até a sua morte, isso aí perde o sentido de continuidade. Você pode estar em qualquer momento da sua vida ou de qualquer vida, de qualquer tempo, transitando como a gente anda para a esquerda e para a direita. Então, dentro dos conceitos da mecânica quântica, partículas quânticas, elas podem estar trafegando nisso. É claro que para a gente isso aí é um pouco complexo, porque a gente não consegue visualizar. Tem que botar a imaginação um pouquinho para funcionar. Mas essas partículas, elas conseguem viajar no tempo, assim como a ideia do salto quântico. Se o elétron ele está numa órbita e desaparece de uma órbita, aparece em outra órbita, como que ele faz isso? Onde que ele esteve durante essa travessia, vamos dizer assim? Se é instantâneo, ele desaparece de um lugar e aparece em outro. Na ideia do emaranhamento quântico, como que a informação viaja instantaneamente pelo espaço? Então, a gente pensar em 3 dimensões, que tudo é feito em 3 dimensões,
esquerda, direita, para frente, para trás, para cima e para baixo. E o que o tempo é algo contínuo, isso aí fica impossível de você explicar esses fenômenos com essa ideia. Precisaria haver pelo menos mais uma dimensão de espaço para essa comunicação existir, como no filme ali da Terra plana, ali, do mundo plano. Precisaria uma outra dimensão para os seres se comunicarem com a gente, assim como precisaria existir outra dimensão de tempo para que esses fenômenos pudessem acontecer. Antes de passar para a segunda parte, onde a gente vai falar um pouco mais sobre a consciência e tentar ligar esses assuntos, vamos fazer um intervalo? Vamos voltando então? Vamos deixar então a parte do interestelar para trás. Quem tiver mais curiosidade, leia, assista ao filme, leia, porque tem bastante coisa sobre o filme na internet. O Christopher Nolan, que fez o filme, né, deu várias entrevistas sobre isso. O Kip Thorne, que foi o físico que inspirou a ideia do estudo da gravidade, que ele é astrofísico e ele é produtor executivo do filme também. Ele escreveu um livro sobre o filme, A Ciência de Interestelar. Então, quem tiver mais curiosidade, pode procurar na internet, que tem muita coisa sobre isso. Vamos então, na nossa segunda parte, falar um pouco sobre a consciência. Possibilidades e consciência. Para os estudiosos da área que enxergam na mecânica quântica uma maneira de entender coisas que não podemos descrever, o que de mais interessante é que essa física nos traz possibilidades. Todas as possibilidades existem simultaneamente até que escolhemos o que queremos fazer. Lembre-se que o observador altera a medição. Naquele primeiro momento, naquele primeiro vídeo, em que a energia ela se comporta de forma diferente, dependendo da forma como você observa, isso aí a gente pode levar para a nossa consciência também. A nossa realidade ela é constituída de uma forma muito vasta e a gente que acaba escolhendo o que a gente vai se deparar na nossa vida. Seria necessário... Não, nesse cenário é preciso a existência de uma consciência não local. Aí eu botei Deus, criando um mar de possibilidades que irão entrar em colapso quando tomarmos uma atitude, estando nós no papel de uma consciência local. É interessante observar que se não existir a consciência local, não haverá colapso e todas as possibilidades existirão simultaneamente. Daí entende-se que a consciência do ser humano não pode ser consciência do seu intelecto. Consequência do seu intelecto. Não pode ser criado pelo indivíduo. É como se um computador criasse um programa para o controlar. É preciso que alguém desenvolva e instale o programa no computador, como a consciência precisa vir de fora do indivíduo. Amit Goswami, um renomado físico indiano, acredita nessas possibilidades e as usa em diversos livros para nos ajudar a refletir. Ele também acredita que a evolução da humanidade se dá em saltos quânticos, em períodos em que sofremos um processo de iluminação e evoluímos. Ele usa como exemplo lacunas encontradas entre fósseis de espécies conhecidas, onde houve uma série de mutações cumulativas entre uma e outra. Einstein acreditava que existia um campo chamado de éter, que inundaria todo o universo, mas não conseguiu medi-lo e mais tarde disse que estava errado. Peter Higgs descreveu o chamado campo de Higgs, que seria um campo de energia que tomaria todo o universo, onde as partículas iriam interagir com ele. Se a interação fosse maior, teriam mais massa. Se menor, teriam menos massa. E se não interagissem, não haveria massa, como no caso do fóton, por exemplo. Esse campo de Higgs está próximo de ser provado, pois já foi detectado em laboratórios supermodernos a existência de uma partícula chamada bóson de Higgs, que seria o responsável pela existência desse campo. Alguns autores chamam esse éter de éter cósmico, e Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 36, chamou de fluido cósmico ou fluido universal. Esse nome também aparece na obra de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. O fluido cósmico é o plasma divido, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Na essência, toda a matéria é energia tornada visível e que toda energia
originariamente é uma força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico, o plasma divino, é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Então, esse fluido cósmico é uma energia que, segundo Einstein, segundo Higgs e segundo Kardec, André Luiz também, é um campo de energia que permeia, que existe em todo o universo. Será que Einstein, Higgs e Kardec estariam se referindo à mesma coisa? Existe ainda o fluido cósmico individual, porção do fluido cósmico universal que preenche o vazio de que somos feitos. Lembra que a gente é feito de vazio, de vácuo? Então, esse fluido cósmico individual é que preenche esse espaço vazio. Este é de nossa responsabilidade, pois damos qualidade a esse fluido, também chamado de ectoplasma. Eu não vou entrar aí no assunto, mas se a gente tem uma qualidade de pensamentos ruins, a gente vai interferir nessa energia que está preenchendo todo o nosso ser. O ponto comum entre as teorias é que existe algo que está além do nosso alcance material, que fornece informações sobre o mundo que nos envolve. Esse algo que guarda nossas experiências e que nos permitiria explicar melhor as consequências de nossas atitudes se vislumbrássemos os acontecimentos como uma árvore de possibilidades, onde cada galho corresponde a uma escolha e a uma consequência. Segundo Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, somos compostos pelo consciente, inconsciente e inconsciente puro, ou superconsciente. Nossos sentidos estão ligados ao consciente, nessa zona racional do ser, é onde predominam de forma geral a ciência. É nessa consciência que você guarda informações como seu nome, telefone, que você tem que trabalhar, que você tem que acordar cedo para ir para o trabalho. Fica tudo no consciente. O inconsciente é onde agem os processos sobre a conduta, mas escapam do consciente. Se manifesta pelos processos anímicos, liberando conteúdos de experiência e impressões ali armazenados, através da oração, meditação e alguns transes mediúnicos. É também onde reside o pensamento criativo de gênios e artistas, por exemplo. O inconsciente puro, inconsciente superior ou superconsciente, é de onde dimanam as funções parapsíquicas superiores, assim como as energias espirituais. É a centelha divina e energia criativa, cujo potencial é ainda desconhecido. As experiências místicas dos grandes santos da humanidade ilustram seu potencial, que é celeiro do futuro, por estar ligado ao hálito divino de onde todos vivemos. Tirei esses últimos 2 slides da revista Presença Espírita, número 314 de 2016. Então, Joana de Ângeles, por Divaldo, acaba falando a mesma coisa, né? Só que a gente tem que entender essa divisão. Então, existe um consciente que armazena nossas memórias, nossas informações básicas, que está dentro da nossa cabeça. E existe um outro consciente, que armazena as informações, que também armazena todas as experiências de todas as vidas que a gente teve. E essa consciência não pode estar no nosso ser, porque ela nos acompanha depois que o nosso corpo deixa de existir. Então, ele precisa estar fora do nosso corpo, imagino que no nosso corpo perispiritual, e que se comunica com a gente através, eu enxergo, né, dessa forma, através da glândula pineal. A gente está estudando sobre isso também, que é a forma como o nosso inconsciente, ou esse consciente externo, vamos dizer assim, consegue se comunicar com a gente. E o inconsciente superior, que aí é a divindade, os seres astrais conseguem se comunicar agindo
à nossa volta, uma energia superior que se comunica com a gente quando a gente tem abertura para isso também. Por isso que aí fala que grandes santos da humanidade conseguem chegar, se comunicar, entender que todos esses conscientes estão ligados. E agora? Entendendo que a mecânica quântica não é misticismo, mas sim uma ciência com rígidas regras de compreensão, podemos usar esses princípios para buscar explicações que antes ficavam no campo dos milagres. Preceitos como o campo de Higgs e o emaranhamento quântico podem prover explicações suficientes para fenômenos mediúnicos, de comunicabilidade com os espíritos, entre outros. É sabido que ainda há muito que se pesquisar e se descobrir, mas tendo em vista esses conceitos palpáveis, fica mais fácil, eu espero que fique mais fácil, estar atento ao que antes achávamos ser apenas acaso. Essa ciência deverá, no futuro, prover ferramentas que explicarão fenômenos ligados à espiritualidade, que deverão nos afastar da crença materialista e nos aproximar de Deus através da ciência. Isto nos dará uma responsabilidade maior e a necessidade de uma reforma em nosso comportamento, com nós mesmos, com o próximo, com o planeta em que moramos. Antes de terminar, a ideia que eu tenho é que a gente tem esse consciente maior, externo ao nosso corpo, ele viaja de acordo com onde a gente coloca o nosso pensamento. Onde que a gente está colocando a nossa consciência? A gente está vibrando em direções de energias negativas, de pessimismo, de violência, de falta de paz, de pobreza, de corrupção. Se a gente está ligado a essa energia, dificilmente a gente vai conseguir, na hora que a gente coloca a nossa consciência em ação, dificilmente a gente vai conseguir colocar isso numa direção positivista. Mesmo que situações apareçam na nossa frente para nos colocar numa direção positiva, dificilmente a gente vai conseguir enxergar essas direções. Ao contrário, se você tem na sua consciência pensamentos de paz, de iluminação, de ajuda, de abundância, você está no lado oposto. Você vai conseguir, mesmo que uma situação que a princípio não seria uma situação favorável, você vai conseguir visualizar ela de uma forma positiva e você vai conseguir aprender, você vai conseguir enfrentar essa situação de uma forma melhor. Se a nossa consciência que cria a nossa realidade, é muito importante então a gente ter a consciência de que a consciência existe, né? A gente precisa saber manipular isso, a gente precisa então de foco, a gente precisa controlar onde a gente coloca a nossa consciência. A gente tem milhões de pensamentos que passam todos os dias pela nossa cabeça, mas a gente consegue controlar isso. Então, na média, onde a gente coloca a nossa consciência? Mais no lado positivo ou no lado negativo? E a gente, ao tempo todo, está construindo a nossa realidade. Então, a gente tem que ter foco, tem que ter autoconhecimento para que a gente saiba manipular o nosso foco nessas energias, nesses pensamentos, para que a gente consiga sempre estar numa direção para frente. É difícil a gente falar de foco se você não compreender o que se passa dentro da sua cabeça. Então, a reforma íntima que a gente fala há tempos é um assunto, vamos dizer assim, importantíssimo para que você saiba dosar a sua cabeça, saiba dosar os seus pensamentos. Então, você precisa se autoconhecer para aprender a ter foco, para ter consciência. A meditação, por exemplo, é uma forma de você conseguir chegar nesse autoconhecimento para você ter o foco necessário e saber onde colocar a sua consciência, para que você saia de regiões... Não, o Roberto, não sei. O Roberto que está aqui, que é o responsável um dos responsáveis, vamos dizer assim, por essa ajuda que a gente tem para encontrar o exercício da meditação, para a gente aprender o que é isso, como fazer, para que a gente consiga se enxergar de uma forma diferente, autoconhecer, e aí sim você vai conseguir
ter foco, onde a sua consciência realmente deve estar. Colocar, apesar de diversas dificuldades que todo mundo acaba passando ao longo da vida, a gente tem que saber onde colocar essa consciência. A gente vai sempre oscilar entre alegria e tristeza, mas isso não pode influenciar a nossa consciência. Independente do que acontece, a gente tem que manter ele na média da direção que a gente quer chegar. Pessoal, acho que por hoje a ideia foi essa. Quem quiser perguntar alguma coisa pode ficar à vontade. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de estar aqui nesse momento. E que é um assunto altamente complexo. Ninguém é especialista nisso, com certeza. Não existe curso de mestrado no assunto. E então é uma busca que é necessária. A gente sair da nossa zona de conforto, de ficar, às vezes, ficar só lendo literaturas fáceis, a gente tentar ir numa direção mais complicada, sair dessa zona de conforto mesmo que a gente acaba estacionando, achando que o conhecimento vai chegar de mão beijada, sempre mastigado para a gente. Então, exercitar o nosso cérebro, o nosso consciente é importante para que a gente possa evoluir. Então é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Depende da perspectiva que você está. A pergunta dela, para quem não ouviu, ela perguntou se as dimensões são infinitas. A gente, antes de Einstein, entendia que existiam 3 dimensões. Aí Einstein colocou o tempo como sendo uma condição necessária para que as dimensões fizessem sentido. O estudo matemático da mecânica quântica leva a existirem pelo menos 12 dimensões de espaço para que a matemática funcione, entendeu? Matematicamente falando, tem que ter pelo menos 12. Só que isso acontece em nível atômico, subatômico, entendeu? A gente não consegue enxergar como é que pode existir alguma coisa além de esquerda, direita, frente, para trás, para cima, para baixo. Foge isso. Então, num nível subatômico, as partículas conseguem se manifestar dessa forma, como a ideia do salto quântico. O elétron desaparece de uma órbita e aparece em outra órbita. Então, existe algo a mais por onde ele está passeando. Ele está viajando entre as órbitas. Matematicamente, então, você precisa ter 12. Mas quantas realmente são? Isso é uma pergunta. Deixa para a próxima. Matematicamente, só funciona. É que assim, para a mecânica quântica funcionar, precisam ter 12. Então a matemática funciona dessa forma. Então pode ter mais de 12. Pode ter mais de 12. E a ideia, se existem 12, como é que a gente só vê 3? Que elas estão condensadas, elas têm tamanhos muito pequenos e estão condensadas apenas nas 3 que a gente vê. Entendeu? Qual? Aonde que você quer ver? Dessa segunda parte. Olhando isso daí, dá um exemplo na visão espírita. Sobre a consciência? Na visão espírita? Então. Na hora eu pensei para você dar o exemplo. Eu não perguntei. Não, pode falar, não tem. Eu sei. Então, a ideia das possibilidades, a gente acredita, então, que existe... É que eu não quis falar muito sobre o assunto para não complicar mais, que isso é um pouco complexo. A gente entende um assunto dentro da mecânica quântica chamado superposição. O que é isso? Uma partícula, ela pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Voltando lá no começo, essa equação aqui, ela explica isso. A última equação lá de baixo, a equação de Schrödinger. As partículas, essa equação aqui,
ela diz que a hamiltoniana, que é uma função matemática, de uma função de onda, uma função de densidade de onda, é igual ao número complexo I multiplicado pela constante de Planck, multiplicado pela derivada dessa função de probabilidade, função do tempo. O que é isso? As partículas, elas não estão em um lugar fixo. Por exemplo, o elétron, ele não está na órbita dele. Ele está numa região de probabilidade. A mecânica quântica, ela explica os objetos através de probabilidade. Por exemplo, se você fosse explicar essa mesa, você diria que há uma função de onda das partículas dessa mesa que, não que condensam, mas que descrevem a mesa através de uma função de onda. Só que, para a gente, essa variação da função de onda é muito pequena, então a gente vê a mesa onde ela realmente está. Como você diminui essa escala, isso faz diferença. Então o elétron, ele pode estar naquela órbita, que não é essa coisa bidimensional, redondinha, que ele está através do núcleo. Na verdade é uma região e ele está em algum lugar dessa região. Essa órbita ela é tridimensional, só que ela forma uma região. Então o elétron ele existe em algum lugar dessa região. Viu porque eu não quis falar? O elétron ele está em alguma forma dessa região. Então, você precisa da estatística para descrever a posição, então, não só a posição quanto a velocidade dele. E quando você consegue descrever melhor a posição, menos você sabe a direção dele. Ou você sabe para onde ele está, ou você sabe para onde ele está indo. Então você precisa da estatística para descrever uma partícula nesse nível de dimensão. Só que, imagina que se você usa isso, amplia agora a ideia. Se você não consegue determinar onde essas partículas estão, você precisa determinar elas de uma forma estatística. É uma função de onda. Eu acho que num dos vídeos, ele falou, no começo do vídeo, em entrar em colapso a função de onda. Por quê? Porque o elétron, quando ele passa sobre as duas fendas, ele é uma onda que atravessa as duas fendas. Então, se você precisa disso estatisticamente, onde ele realmente está? Então, você tem várias possibilidades. Até que você coloca seu foco, até a sua consciência nisso, todas as realidades existem simultaneamente. Exatamente por causa da questão estatística. O elétron, ele pode, daqui até a sua casa, quantos caminhos você pode fazer? Você pode fazer todos os caminhos e os faz simultaneamente, até você escolher um. A partir do momento que você coloca a sua consciência em um caminho, você coloca o seu foco nisso, todos os outros caminhos deixam de existir. A partir do momento que você faz essa escolha. Voltando agora para o lado da consciência. Eu acho que a explicação de Joana de Ângeles é bem fechada, bem fácil da gente entender, que falando das duas consciências, né? Ela fala primeiro, essa segunda consciência é onde a gente tem que colocar a nossa atenção. A gente determina o nosso foco, a gente consegue, a gente tem essa capacidade. Mesmo a gente achando que não tem essa capacidade, a gente tem a capacidade de direcionar o nosso foco. E é isso, eu acho que a ideia é essa, a gente ficar nisso, a gente memorizar essa informação. A gente tem a capacidade de controlar a nossa consciência. A gente pode realmente escolher aonde a gente coloca os nossos pensamentos. Basta autoconhecimento, basta você treinar isso, mas a gente consegue fazer isso. E a força da atração também. Sim. Aí qual é a ideia da força da atração? Se você pensa em coisas negativas, o que você vai conseguir enxergar na sua frente? Aí baixa a vibração e você atrai coisas. Exatamente. Você vai atrair, na verdade... Vai atrair a sintonia que você estiver. Não só você vai atrair, mas você só vai enxergar. Você vai criar, você vai construir as realidades onde você coloca foco. Entendeu?
Eu queria refletir um pouco sobre aquele primeiro, acho que foi o primeiro vídeo, não, o segundo, que o velhinho com a capa, né, o cientista maluco, ele vai no Na Planolândia. E aí a bolinha, que não é uma bolinha, um círculo, né? Isso, um círculo. O círculo tem medo dele, porque não entende o que ele é. Eu acho que... A gente também tem medo que a gente não entende, né? Eu acho que aquele filme conta a história da gente aqui no SEG, conta a história da gente nesse planeta, nessa vida, nessa encarnação. E mostra uma bolinha que se acomodou naquilo que contaram para ela, né? Que só tem para frente, para um lado e para o outro, né? E que tudo que não é aquilo provoca medo, a gente não pode acreditar, a gente deve se esconder, ela se esconde num quarto, né? E é a mesma ideia que a gente tem quando a gente vem no centro espírita pela primeira vez e diz assim, aí alguém diz assim, você tem que desenvolver, porque você é médium, você deve desenvolver. E aí você, por mais que experimente alguns fenômenos em casa, você diz, não quero desenvolver porque eu tenho um medo, isso é muito complicado e é muita responsabilidade. Só uma coisa, nesse filme, se ele não estivesse se comunicando com o circo, o super-herói lá, o velhinho da capa, ele ia deixar de existir por isso? Não, ele existiria. Só não ia haver a comunicação. Só não ia haver, porque o circo ia ficar se sentindo mais seguro, né? Porque estaria obedecendo um aprendizado que ele teve, que era muito cômodo. Ia ficar dentro da caixinha dele. Quando o círculo deixa de ser círculo e passa a ser uma esfera, e ela começa a enxergar por vários ângulos, né? Porque ela começa a circular. Ela fica encantada. O que ele fala para o circo? Para ele poder enxergar a terceira dimensão. Você precisa se transformar para enxergar. Se não houver transformação, não dá para enxergar isso. Aquele é um filme sobre física? Ah, sim. Esses vídeos, esqueci de falar. Esses videozinhos eu tirei do documentário Quem Somos Nós. Muita gente já assistiu, eles têm várias versões. Desde o primeiro, acho que essa é a terceira versão. Eles vão melhorando, vão colocando mais detalhes, mais depoimento. Colocaram esses vídeos. Chama Quem Somos Nós, Uma Nova Evolução. Dá para achar isso no YouTube, não é difícil de encontrar, não. E ele trata muito sobre a consciência. Achei bem legal que ele fala muito sobre isso. Fala de outros temas, tem 2 horas e meia, se não me engano, esse documentário. E esses vídeos que eu achei bem didático, eu acho que eu não ia conseguir, com palavras só, explicar o que é o efeito observador, por exemplo. Com um videozinho, acho que ficou bem mais fácil. Bonequinho da capa. Se a gente já está aqui, para relembrar o que a gente esqueceu, você e todos os palestrantes são muito importantes para nós, porque estão abrindo essa possibilidade de seguir em frente nesse conhecimento. É muito bom. É o Arthur. É o Arthur, igualzinho o Arthur quando fala com a gente. Quando abrir o vídeo também. A informação é importante, né? Porque a gente costuma dizer que o conhecimento ele já existe, todo mundo já tem ele. Se passado, presente e futuro não existem, esse conhecimento a gente já tem. Só que a gente precisa relembrar ele. Precisa juntar as peças do quebra-cabeça. Eu acho que cada estudo que a gente traz aqui na casa acaba juntando as pecinhas desse quebra-cabeça. A Terra está passando por um período de transformação que ela está deixando de ser um planeta de prova e expiação para ser um planeta de regeneração. Ou seja, ela está passando por uma outra dimensão. No caso,
aquela bolinha, o círculo passou a bolinha e futuramente ele vai ser uma outra coisa na quinta dimensão. É isso que está dando a entender, assim, eu entendi dessa forma, que ali eu me vi vendo o que está para acontecer. Nós estamos passando para a quinta dimensão e o que nos espera, né? E todo mundo está com medo, aí começam os questionamentos, o porquê do que está, dessas transformações todas, do que está acontecendo. A gente estava conversando aí das sujeiras, né? Do que está sendo, o que era escondido está aparecendo. Então, assim, o que para mim foi muito esclarecedor, porque medos a gente tem, né? O que a gente tem que fazer é enfrentá-los de maneira consciente, não ficar naquele medo, eu tenho medo porque eu não sei o que é, mas vamos tentar descobrir o porquê, né? Então, para mim, acho que o entendimento foi esse. Eu estou passando, graças a Deus, a gente está encarnado nesse período de transição, muitas coisas estão sendo esclarecidas e que futuramente vão ser equipamentos para a gente poder continuar evoluindo, mas com entendimento. Eu acho que a pior coisa que tem é que você não entende os porquês. E eu acho que está nessa hora. Entendeu? É isso aí. Eu não sei se a pior coisa é quando a gente não entende os porquês. Talvez seja quando a gente não entende os porquês e a gente diz, eu não quero entender. Pois é. Porque dá trabalho, ou porque eu não quero me meter. Pra mim tá cômodo assim. Né? Eu venho aqui, faço meu, pronto. Né? Sobre essa ideia sem estender muito, mas sobre essa ideia que você estava falando da transformação do planeta, a partir do mês que vem, né, a gente vai começar a leitura do livro. Mês que vem, né? A partir do mês que vem. Mês que vem, a gente vai Primeira sexta-feira do mês. Primeira sexta-feira do mês, a partir de agora já de junho, a gente vai começar a leitura de um livro que fala sobre isso, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, é o nome do livro. Escrito por um espírito. Isso. O livro espírita da FEB. E a questão do medo, normalmente, se você entendeu que tudo que acontece na sua vida você criou, porque você construiu essa realidade, às vezes o medo de entender isso é porque você não quer assumir a responsabilidade que a gente tem. Ou você não quer assumir essa responsabilidade, ou tem medo do desconhecido. Você não quer saber, bem, agora eu já entendi isso. O que eu faço com isso na minha mão agora? Isso é, como Mandela falou, é a gente ser poderoso além da medida. Né? Aí, ou a gente parte para isso, ou parte para reconhecer que a gente, tudo que aconteceu, absolutamente tudo que aconteceu na nossa vida, a gente escolheu de forma consciente ou não. Só que aí, se o medo paralisar, você não vai nem para um lado nem para o outro. E aí eu acho que não precisa nem ser tão radical nem para um lado para o outro. Você tem consciência, você tem responsabilidade, pronto. E agora? O que eu faço para corrigir aquilo que eu fiz de errado na minha vida? Mais alguém, pessoal? Então, está numa hora boa já, 17 horas, vamos encerrar. O Arthur vai dar uma palavrinha para a gente terminar. Gente, nós ouvimos da espiritualidade nessa casa há quanto tempo, Clécio? 10 anos? A tal da reforma íntima. Só que agora vem pela física quântica. O que eu preciso para te ver? Você precisa se transformar. O círculo só virou esfera quando ele se transformou. Então, se não houver transformação, pode sacudir a mão aqui por mais 10 anos que nada vai acontecer. Pode falar esse, graças a Deus, e pode fumar cachimbo, charuto, fazer o que for, se estribuchar, que não vai adiantar nada. Você tem que buscar dentro. Então veio a física quântica para falar a mesma coisa que nós estamos ouvindo aqui há mais de 10 anos. Cadê a Nilce? Quanto tempo reforma íntima sem marquilhos? 7 anos.
A primeira vez que nós lemos o livro Reforma Íntima Sem Martírio é 7 anos atrás. Já lemos 2 ou 3 vezes, até perdi as contas, e é um trabalho de dentro para fora. Ele não vai acontecer de fora para dentro. Então, se eu entro por aquela porta esperando um milagre, pode sair pela mesma porta que você entrou, porque esse milagre não vai acontecer. É trabalho. E é de dentro para fora, não é de fora para dentro.